O horror de Amityville, a casa onde as vozes nunca se calaram. Algumas casas guardam histórias, outras guardam intenções. Na cidade de Amityville, em Nova York, existe uma residência que parece comum à luz do dia, mas quando a noite cai, o silêncio ao redor dela se torna pesado demais, como se algo ali dentro estivesse acordado, observando. Este é o verdadeiro horror de Amityville. Não o que foi contado nos filmes, mas o que começou antes e nunca terminou. Antes do massacre, quando a casa começa a falar meses antes da tragédia que chocaria os Estados Unidos. Algo já estava errado dentro da casa da família Diffie. Ronald Diffie Jr. sofria de insônia constante. Ele dizia que o silêncio da casa não era normal. Não era um silêncio vazio, era um silêncio atento. À noite, ele escutava sons abafados vindos das paredes. Sussurros que não formavam palavras claras, mas traziam pressão, urgência, ordens. Ele começou a evitar o porão e sentia um desconforto crescente ao caminhar pelos corredores no escuro, como se estivesse sendo seguido. Amigos e familiares notaram que Ronald já não era o mesmo. Ele se tornava agressivo sem motivo. Tinha crises repentinas de raiva. O olhar parecia distante, vazio. Em alguns momentos, ele dizia coisas perturbadoras, como: a casa não gosta deles, ela quer silêncio. Era como se algo estivesse plantando ideias, lentamente. Na madrugada de 13 de novembro de 1974. Pouco depois das 3 horas da manhã, Ronald despertou de repente, o coração acelerado, o corpo suado. E então, as vozes voltaram. Dessa vez, não eram sussurros, eram claras, firmes, autoritárias. Elas não vinham do quarto, não vinham da casa, vinham de dentro da mente dele. Segundo seu depoimento posterior, as vozes diziam: eles não podem acordar, isso precisa acabar, faça agora. Ronald tentou resistir, mas descreveu a sensação como se não estivesse mais sozinho no próprio corpo, como se algo estivesse guiando seus movimentos, como se a casa tivesse assumido o controle. O mais perturbador não foi apenas o que aconteceu naquela noite, mas o que não aconteceu. Nenhuma vítima gritou, nenhuma tentou fugir, nenhuma acordou. Todos permaneceram imóveis, como presos a um sono profundo demais para ser natural. Investigadores jamais conseguiram explicar como 6 pessoas não reagiram. É como se a casa tivesse silenciado tudo. Quando a polícia chegou, Ronald Poresha confuso. Ele falava das vozes. Dizia que a casa mandou. Repetia que não estava sozinho. Anos depois ele afirmaria algo que arrepia até hoje. Aquilo não terminou comigo. 1 ano depois, a residência foi comprada por Astoriski, George e Ketelutz, Astoriski, que se mudaram com seus 3 filhos. Eles não sabiam do massacre, mas a casa, Psabia, 3h15 da manhã, o horário do mal. Desde a primeira semana, George começou a acordar todas as noites exatamente às 3h15 da manhã, o mesmo horário da tragédia. Ele sentia um impulso inexplicável de descer as escadas e ir até o porão, como se algo o chamasse paciente, antigo. Os fenômenos começaram a se intensificar, portas se abrindo sozinhas, temperatura caindo bruscamente em alguns cômodos, cheiros de enxofre surgindo do nada, vezes sons de passos quando ninguém estava acordado. As crianças diziam ver uma figura parada no quarto, sempre observando, nunca se movendo. A presença mais assustadora ficou conhecida como Jodé, descrita como uma criatura de olhos vermelhos brilhantes, vista principalmente à noite. Alguns a enxergavam como um porco demoníaco. Outros diziam que ela mudava de forma, mas todos concordavam em algo. Ela parecia consciente e reagia quando era ignorada. Um padre foi chamado para abençoar a casa. Ao entrar em um dos quartos, ele ouviu uma voz clara
atrás dele, saia. Agora, ele fugiu imediatamente. Dias depois, ficou gravemente doente. Nunca mais voltou. Roger de Lutz começou a mudar. Tornou-se agressivo, distante. Passava horas encarando o nada, como se a casa estivesse tentando repetir o que já havia feito antes. Mas desta vez, a família fugiu. Na oitava noite, após um evento que nunca foi totalmente revelado, eles abandonaram a casa sem arrumar nada, sem olhar para trás. Muitos tentaram desacreditar a história, mas uma pergunta permanece. Por que pessoas diferentes, em épocas diferentes, relataram as mesmas vozes, o mesmo horário, a mesma sensação de estar sendo guiado? A casa de Amityville ainda existe. Mudou de aparência, mudou de número. Mas segundo investigadores, o que viveu ali nunca saiu. Porque algumas casas não são assombradas por fantasmas. São habitadas por algo que aprende, espera e fala. E quando você escuta, já é tarde demais.